Olá, Shalom. Meu nome é Silmara e eu fiz o mapa cabalístico com o Moré André. E eu gostaria de compartilhar com você a minha experiência. Eu acho que a palavra que mais designa a minha experiência é o choque. Eu me surpreendi muito com o resultado. Encaixou plenamente com a minha personalidade, ok? Com certeza absoluta, vai mudar minha vida. Foi ótimo, porque eu estou numa busca muito grande interior. Eu tenho passado situações as quais eu quero entender o que está ocorrendo dentro do meu ser e, sinceramente, me ajudou muito. Eu pude ver situações assim, eu pude ver questões que eu estou tentando achar as palavras, porque o choque foi muito grande. Eu ainda estou digerindo tudo, porque foi incrível a experiência, a verdade é essa. Eu não sou muito boa com vídeos nem palavras, mas é essa, eu tô sendo sincera. Foi assim, uau! Eu não tava realmente esperando tanto. Me surpreendeu demais. Valeu a pena. Eu recomendo você a fazer também. Eu não sei quem vai assistir esse vídeo, ok? Mas eu recomendo você fazer. Você vai se entender melhor, você vai se compreender melhor. Você vai poder ver questões as quais você talvez vá se resolver internamente. Eu creio dessa forma. Valeu muito a pena. Faça. Vale a pena. Um abraço e shalom. Bem, deixa eu tentar dividir a tela aqui de novo. Tudo bem. Então, a gente está vendo aqui, não é, a construção aqui com vocês dos textos da Torá, não é? Sobre uma questão da gente estar, não é, fazendo uma construção aqui com vocês, não é, dessas coisas. Então, a gente está lendo aqui Devarim 12, diz aqui, não é? Que a gente deve lutar contra a idolatria, deve quebrar os seus altares, suas colunas. Veja, por que colunas? Porque existe as colunas da idolatria, não é? A gente acabou de ver isso já descrito dentro das árvores sefiróticas, que existem árvores, né? Coloque seus postes sagrados no fogo e corte as imagens dos seus deuses, apagando seus nomes daquele lugar. Não adore seu Deus Adonai da mesma maneira, veja, isso se chama Avodah Hará, um serviço estranho a Hashem. Depois, mas olhe somente para o lugar que seu Deus escolherá dentre todas as tribos como habitação de Deus para estabelecer o nome divino ali. Vou recarregar aqui que caiu. Então, veja, deixa muito bem. Então, a gente está lendo em português, né? E a imagem de seus deuses apagando os seus nomes. Então, também é um mandamento apagar essas imagens e também os seus nomes.
não adore seu Deus da mesma maneira, não é, que eles fazem, mas olhe somente para o lugar que seu Deus escolherá entre todas as suas tribos, a habitação para Deus, para estabelecer o nome divino ali. Ali você deve ir. E ali vocês devem trazer, aí manda aqui, ó, trazer seus holocaustos, outros sacrifícios, seus dízimos, tá vendo? Ó? Seus dízimos, contribuições, também as suas ofertas votivas, né, aquilo que vocês votaram em fazer, e contribuições. As suas ofertas votivas e voluntárias e o primogênito dos seus rebanhos de manadas. Né? Mais uma vez, a gente está vendo aqui, não é, essa construção justamente dessas questões dentro da Torá. Mais uma vez, né, junto às suas famílias, vocês festejarão ali diante de Deus, feliz em todos os empreendimentos que o seu Deus os abençoou. Não agireis de modo algum como agimos aqui, cada um como quiser. Não pode, é a segunda Torá. Porque ainda não chegaste ao porto que vos foi designado pelo Eterno vosso Deus. Quando vocês atravessarem o Jordão, né, se estabelecerem na terra do outro, na terra que Deus está lhe dando em segurança contra os seus inimigos ao redor, né? E viver em segurança. E ordenar o local que escolher e estabelecer o nome divino, seus holocaustos e outros sacrifícios, seu dízimo e contribuições e todas as ofertas votivas escolhidas que você prometeram ao Eterno. Né? E vocês se alegrarão diante do seu Deus, o Senhor, com seu filho e filha, com seus servos e servas, que moram nas suas casas, pois eles não têm parte. Eu vou falar para vocês, esse negócio de oferta votiva, eu já tive experiências com o aluno, eu não pedi nada ao aluno, ele pediu para a gente abençoar o projeto dele, e a gente abençoou, não é? E ele falou, não, se eu ganhar tal coisa, 10% é da bait aí de vocês, não é? Vai ser dado. Eu nem pedi nada, eu falei, tudo bem, ele falou, tanto é que depois eu não lembrei ele ganhou. E depois que ele ganhou, ele esqueceu, talvez, né? E aí, o Eterno levou tudo. Não ficou nem um centavo. É sério, perante a Shem, não ficou nem um centavo. Ele perdeu tudo e foi lá embaixo. Veja, não faça votos que você não vai cumprir. Mas é certo que a Torá proíbe de fazer votos, se você o fizer, cumpra-os, não é? Veja só, e continua aqui então. Então, não sacrifiquei os vossos holocaustos em qualquer lugar que desejardes, mas somente no lugar que escolher um dos territórios da sua tribo, ali sacrificarão o holocausto e observarão tudo que ordeno. Aí vai falar se pode abater carne, etc., né? Mas você não tornará parte no seu sangue, você derramará no chão como água, não poderia participar das suas libações, isso das outras tribos. Agora a pergunta que fica aqui para vocês. O que Bilã e Balaque fizeram? 7 altares. E lá eles sacrificaram animais. E agora? E agora? Macumbaria, feitiçaria braba. Sim, mas a Torá está falando que a gente deve fazer isso. Agora, preste atenção, a gente tem que saber os segredos da Torá, porque se não se tem os segredos da Torá, a gente não vai conseguir entender. Veja outro fato aqui. Deus falou quando atravessarem o Jordão, não é? E tem uma aula exatamente lá sobre Moshe, não é? Quando vocês atravessarem o quê? O Rai Arden, tá vendo? Ou seja, quando vocês atravessarem o Rai Arden, não é algo aqui no nosso mundo. Veja, tem Et, Aleph, Tav, que são as letras que vão fazer você chegar até o Eterno, e Rai Arden, vamos ver aqui, por isso que tem que se conhecer a linguagem da Torá, não é? Veja, então Rai Arden, a gente tem que ver o que é isso aqui. Por isso que eu gosto de desenhar tudo direitinho com vocês, para vocês compreenderem e saírem da aula bem espertos, né? Bem assim, bem alicerçados. Vai lá que alguém tente seduzir vocês com outra coisa, não é? A não ser a verdade da Torá, que é uma roupa para a Torá oral. Veja, o que nós temos aqui? Hayarden, não é? Se a gente olha bem de perto essa palavra Hayarden, vamos fazer aqui, ó.
a palavra, ó, Har. O que é Har? Har é monte. Vamos então botar aqui essa palavra monte. Você já conhece, a gente já falou várias vezes sobre essa configuração. Então, a palavra Har aqui, não é? Ela é monte. É um local, não é? Chamado de monte. Muito bem. Agora a gente tem que compreender aqui o que a Torá está falando, viu? É aqui que a gente vai usar o tseruf, ou talvez algumas pessoas chamem de tsípora, não é? O Tzipor, que era o homem de olho só, que era o pai lá de Bilã, ou Balaque, não lembro. Então tá. Vamos escrever aqui Re e o Ureish aqui, ó. Tá bom? São duas. Uma está metaforizando aqui Biná e Malhut, que são as duas letras reis que tem, mas também está ali falando sobre o mês da saída do Egito. E o outro está falando sobre o planeta Júpiter e também uma sefirá chamada Od, que está dentro de cada ser humano. Sobraram algumas letras, não é? Então, vamos lá. Então, a palavra Ra, não é? E sobraram, então, a palavra aqui, ó. Vamos tirar aqui a palavra Areixa, que tem um problemão aqui nessa palavra junto com a letra Dalet, não é isso? E sobrou a palavra aqui, então, Yud, Dalet, Nun. Vamos reorganizar aqui essa questão dessas palavras. Vamos botar de uma outra forma. Muito bem. A gente pega aqui essas palavras e reorganiza. Veja como é que tem que se ter a habilidade para fazer essas coisas ao ler a Torá, para se chegar aos segredos profundos. Vamos tirar aqui, ó, a gente já separou as duas letras, não é? E a gente tem aqui agora essa construção. Veja, a gente teve que desmontar a palavra para chegar numa conclusão. Ra é o quê? Vamos botar aqui, inserir aqui, ó, montanha, monte, né? A gente já viu isso. É Har Sinai, não é? Agora, Har Sinai é monte? Tá, vamos ver aqui, ó, montanha. Vamos tentar colocar aqui a palavra montanha. Vamos ver se tem aqui no nosso... Olha, não é que tem? A gente pode até escolher, tem um monte, não é? Então, vamos escolher essa aqui, ó, mais próximo, né, de uma montanha de rocha. Olha como que essas metáforas da Torá, ó, a montanha, o pé do Monte Sinai, que não é, gente, isso aqui é uma metáfora, que é o local. Veja, então aqui eu tenho montanha. E aqui? Aqui eu tenho uma palavra, não é, que a gente vai ter que entender na Torá. Vamos lá. Então, vamos botar aqui, ó, a palavra que está perto dessa, ó, Adonai, não é? O nome Adonai é o nome que está sobre Malhut. Veja que nessa palavra Adonai eu tenho a palavra Din, aqui, ó, Din. O que é Din? O Men aqui muda de forma, não é? Ele muda de forma, o Num, perdão, muda de forma porque ele está no final, então aqui fica diferente. A gente tem um outro nome parecido com esse na Torá, a única filha de Jacó, que era Diná. Veja, tem a mesma palavra Din. E Din é juízo, que é quando a pessoa passa para o outro lado e fala assim para Moshe, ó, você não vai atravessar esse monte, você não vai atravessar o monte do juízo, entendeu? Do julgamento da alma quando ela vai para o outro lado. A Torá é um livro espiritual. Veja só que agora muda toda a configuração do nosso texto. Quer dizer, então se isso está falando de outro mundo, os animais que estão falando para sacrificar aqui não era a mesma coisa que os outros povos falavam. Tem uma coisa aqui. Tá. E tem mais coisas para a gente descobrir aqui. Vamos lá. Então, ó. E o que é monte? Então quer dizer que agora todos nós vamos fazer uma caravana para Israel, que seria muito legal. Não estou falando que é ruim, se tivéssemos, né, condições, e vamos no Monte Sinai, rezar, buscar. Não, Monte Sinai significa uma coisa muito mais ampla. E para isso, nós precisamos da letra que vem antes do rei, que é a letra Dalet, ó, Dalet rei, não é isso? E depois tem uma letra após a letra rei, aqui, que é a letra Vav. Agora, depois, ou antes da letra Reis, que é 200, a gente tem o 100. Aqui a gente tem 4, 5, 6, porque Dalet vale 4, Rei vale 5, Vav 6.
Mas agora chegamos nas centenas, e o CUF representa 100, enquanto o REIX é 200. E o que vem depois do REI? Vem a letra XIN, que é 300. Veja, então agora a gente viu aqui que a palavra monte significa uma coisa. O que que significa? A gente vai ter que reorganizar, pegando só as letras, não é, que a gente botou a mais. Veja, botamos o CUF, o Dalet, porque não tem lá na palavra RAR, que é monte, botamos a letra VAV, não é, e botamos a letra XIN. Tá bom. O que que significa isso? Que agora, a gente reorganizando essas letras, veja, a gente tem a palavra, vamos organizar aqui, não é? Veja, CUF, Dalet, não é? Vav e o Shin. A gente tem a palavra aqui, Kadosh. O que que significa isso? Quem sabe o que que significa Kadosh? Santo. Santo. Ah, então quer dizer que a palavra, para mim subir no monte, está ligada à santidade. O que que é santidade? É entender a Torá. É extrair da Torá santidade. Sem essa santidade, o que que a gente está estudando aqui? Santidade de santidade. Veja que coisa bonita. Kadosh, 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 não é? Então, um Kadosh, quando a gente fala Kadosh, 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 um Kadosh está no átrio, que é Malhut, o segundo está em Zerampim, que são as 6 sefirotes, e o terceiro está em Biná, que é o santo dos santos. Kadosh, 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 Adonai, veja, onde está a palavra Din, porque é aqui em Malhut que nós passamos pelos juízos, entendemos isso. Significa que o texto literal ali, se eu leio literalmente, eu já fui contra a Torá, porque se Deus fala que é para mim não copiar a mesma forma que os pagãos faziam, e na questão ali, Bilã e Balaque sacrificavam, e agora? Ou eu aceito o que os nossos sábios, o que a Torá está botando, ou eu simplesmente abandono tudo. Tá, a gente percebeu que cada um desses itens aqui é lógico que tem uma linguagem metafórica. Por isso que a gente está falando do quê? Do isopo, tá vendo? Ele está aqui, ó, o isopo, para a gente pegar ele e passar o sangue aqui na porta, que na verdade está falando da letra Re. Mas a porta pode estar fechada. E quando a porta está fechada, a gente não vai ter a letra Re. Qual letra que a gente vai ter? A gente vai ter uma outra letra. E essa letra, quando escrita por extenso, significa pecado. E se é pecado, significa que eu não tenho santidade. Qual santidade eu não tenho? Porque existe duas santidades. A santidade do outro lado e a santidade da Torá. E o Zohar fala sobre isso, olha lá. Ó. Então, ó, aqui nessa letra rete, eu não tenho saída, tá vendo? Ó, não é como aqui, olha, eu não vou ter aqui para onde fugir do pecado. Então, o pecado ele pode me deixar numa roubada, não é não? Veja só. Imagina aqui, ó, você vai vir por aqui, ó, não tem saída. Você vai vir por aqui, não tem saída. E se o faraó estiver vindo atrás de você? Para onde você vai correr? Se estiver vindo aqui, ó, ele vem aqui, você corre para cá e sai. Tá vendo? Tem saída. Ou seja, quando a gente vê a metáfora aqui do nosso cordeirinho, está muito triste, querendo morrer, tem isso. Agora, Moré, tá bom, vamos então ver isso. Existe na Torá um sacrifício humano. E aí, agora, é que vai dar um problemão, não é? Veja, a gente tem na Torá eu esqueci o nome, mas vou lembrar já já. Um homem que promete a guerra, não é? Personagem que sai à guerra e promete sacrificar o primeiro que aparecesse se ele ganhasse a guerra. Então ele ia sacrificar. Deixa eu ver se aqui já dá para a gente chegar lá. Então vamos lá. Opa, sumiu tudo, vamos lá. Ó, vamos ver aqui na Torá. Jefeté, né? E aí na história de Jefter, ou Jefter, eu só quero a parte, ó, Juízes 11, do 30 ao 40. Vamos ver aqui então. Juízes. Deixa eu recarregar aqui.
O livro de Juízes é Shofetim. Juízes. Jefté, o Gileadita, que era filho de uma prostituta, era um guerreiro hábil, filho de uma certa prostituta, tá vendo aqui? Ó, tem a lógica, tudo tem que ser, não é? A palavra zonar não está muito ligada à prostituta, não é? Tem que se ter uma construção devagar, mas é como as pessoas costumam falar, então a gente também tem que construir a Torá em cima, não é? Travou tudo aqui, ó. Em cima também da realidade de outras pessoas que estudam essa Torá. Então, eu falei que existia na Torá um sacrifício humano, né, no Taná. E a gente vai ver aqui para construir em cima disso que realmente é verdade, não é? Muitas vezes as pessoas de outras religiões que acreditam, a gente está falando de sacrifício animal ainda, né? Que acreditam que Deus aceita até sacrifício humano, né? O que é que o Deus vai fazer com sacrifício humano? Um animal eu não entendo, mas quem quiser crer, né? Veja, Geft hoje ele é dita, né? Então, veja, só vou pedir para vocês fecharem, não é, o microfone, por favor, para não ficar aqui esse sonzinho. Obrigado. Então, veja, eu não sei o que está abrindo aqui agora, mas hoje está meio complicado aqui. Sai daí, vamos lá. Então, veja, Jefté de Gileadita era um guerreiro hábil, filho de uma certa prostituta, da palavra zonar. Nem sempre essa palavra zonar vai significar mais uma pessoa de estalagem, uma pessoa que servia, né? Mas fala também que pode ser uma prostituta aqui, ó, né? A gente depois vai entender melhor isso. Tem até uma aula lá no nosso canal sobre isso. Mas Gileade também teve filhos, né, com suas filhas, né, que é chamado de Jefté, né? E quando os filhos da esposa cresceram, eles expulsaram Jefté, eles lhe disseram: você não terá parte na nossa propriedade. Galerinha, fecha o microfone aí, por favor. Fechei aqui. Então, veja, você não terá parte, né, na nossa propriedade, né? Então, eles expulsaram, eles disseram: você não terá parte na nossa propriedade de nosso pai, pois você é filho de um estranho, né? Ou seja, você é filho aí de uma prostituta. Então, Jefté fugiu dos seus irmãos e se colocou lá na região de Tobi, né? Ele ficou lá nessa região, aqui estamos na tradução. Homens de caráter baixo se reuniram em volta de Jefté e saíram atacando com ele, ou seja, ele atacava os locais. Algum tempo depois, os anciões de Gileade foram buscar Jefté de volta para a terra de Tobi, tá vendo? Na verdade, a terra aqui é Tov, bom, a terra Mearetz Tov. Olha como é que é a tradução, né? Eles disseram a Jefté: venha ser nosso chefe para que possamos lutar contra os amonitas. E Jefté, então, respondeu aos anciãos de Gileade: vocês são o mesmo povo que me rejeitou e me expulsou da casa de meu pai. Como podem vir agora, né? Eles vão falar lá. Como vocês podem vir agora atrás de mim aqui, ó. Como vocês podem vir agora querendo quando estão em apuros. Os anciões de Gileade disseram a Jefté. Então, ó, disseram a Jefté: honestamente, agora nós voltamos para você. Se você vier conosco lutar contra os amonitas, você será nosso comandante sobre todos os habitantes de Gileade. Ele diz aqui: Jefté disse ao ancião de Gileade: muito bem, se vocês me trouxerem de volta para lutar contra os amonitas, não é? E Deus os entregar a mim, eu serei seu comandante. Os anciãos de Gileade responderam a Jefté, né? Deus é testemunha entre nós e ficamos como disseste. Jefté foi aos anciãos de Gileade e o povo fez o seu comandante-chefe. E Jefté repetiu todos esses termos diante de Deus, né? Ali em Lefinei, na frente de Adonai, na face de Adonai, Bamitzpah, né? Ali nesse local aqui. Não tem nada a ver aqui com o de Mitzpah. Continua. Jefté então enviou mensageiros ao rei dos Amonitas, dizendo: o que você tem contra mim para vir fazer guerra à minha terra? Encarou legal. O rei dos Amonitas respondeu ao mensageiro de Jefté: quando Israel saiu ao Egito, eles tomaram a terra que é minha, desde Aminon até o Iaboque e até o Jordão. A gente já entendeu essa questão do Jordão no começo da aula. Agora, então, restaure-na pacificamente.
Jefte ficou novamente, enviou mensageiros ao rei novamente dos Amonitas. Ele disse: assim disse Jefte, Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos Amonitas. Né? Olha quanta guerra isso pode gerar. Né? Quando deixaram o Egito, Israel viajou pelo deserto até o Mar Vermelho, não é que não é Mar Vermelho, é em Sof, e seguiu para Cádiz. Israel enviou mensageiro ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar o país, mas o rei de Edom não consentiu. Eles também enviaram uma missão ao rei, e Moabe lhe recusou. Então Israel, depois de ficar em Cádiz. Muito bem, viajaram pelo deserto, contornando a terra de Edom, a terra de Moabe, e eles se mantiveram a leste, né? Leste é Tiferet, né? Da terra de Moabe, até acamparem no outro lado de Arnon. Como Moabe termina no Arnon, eles nunca entraram em território moabita. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom. Israel disse: deixe-nos atravessar seu país. E aqui vai falar a mesma coisa que acontece ali na história de Balaque e Bilã, para a nossa terra natal. Mas Sião não confiaria em Israel para passar por seu território. Sião reuniu todas as suas tropas e eles acamparam em Jarrais. Ele enfrentou Israel em batalha. Mas o eterno Deus de Israel entregou Sião e todas as suas tropas nas mãos de Israel e o derrotaram em Israel. Mas eu quero chegar logo à parte aqui, ó, mais abaixo. Jefte fez o seguinte voto, né? O Espírito de Deus tomou ele, Rua Elohim tomou ele, e ele fez o seguinte voto: se entregares os amonitas na minha mão, né? Então tudo que sai da porta da minha casa para me encontrar quando eu voltar, são e salvo dos amonitas será de Deus, e será oferecido por mim aqui em holocausto, ou seja, um sacrifício de olá, não é? Aí é lógico que a gente teria que entender essa questão de olá e etc, não é? Existem níveis, né? Mas vamos ver aqui mais ou menos, não é, o que está acontecendo. Jeff foi até os amonitas, atacou, Deus entregou em suas mãos e ele os derrotou completamente, desde Aroê até Minite, 20 cidades, até Abel-Queranim. Então os amonitas se submeteram aos israelitas. Quando o Jeff chegou à sua casa em Mispá, lá estava a sua filha saindo para encontrá-lo. Com tambores e dança, ela veio toda feliz. Era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Continua aqui. Ao vê-la, ele rasgou sua roupa e disse: ai, filha, você me humilhou. Você se tornou meu perturbador, pois eu fiz um voto a Deus e não posso me retratar. Pai, disse ela, tu fizeste um voto a Deus? Faze conforme o teu voto, visto que Deus fez justiça contra os seus inimigos amonitas. E ela disse ainda ao pai: que isso seja feito por mim. Deixe-me viver por 2 meses, eu irei aos meus companheiros e lamentarei as colinas, e lá lamentarei minha virgindade. Lá respondeu ele, e a deixou por aí por 2 meses, e ela e suas companheiras foram e lamentaram a sua virgindade nas colinas. Depois de 2 meses, ela retornou ao pai, e ela fez com ela o que havia prometido. Ela nunca havia conhecido um homem, então se tornou um costume em Israel, né, para que as donzelas de Israel fossem todo ano, durante 4 dias ao ano, e cantassem cantos fúnebres para a filha de Jefte, o Gileadita, né? O que aconteceu aqui, segundo a visão de vocês? Sacrifício? Oi. Eu acredito, Moré, que aí ele acendeu a uma Sefirá, né? Ela. Não, eu quero que vocês me digam o texto duro aqui, para quando vocês forem discutir, falarem certo. O que está escrito aqui? Houve um sacrifício. E aí, o que os outros acham? Pelo voto que ela fez, né? Deu a entender como um sacrifício. Um sacrifício, né? Não? Quem pega isso e lê, o que vai acreditar? Que houve um sacrifício. Por quê? Não tem os segredos da Torá. Tá. E aí, isso não é, faria com que Deus fosse terrível. Imagina, sua única filha, ele mesmo deu a filha, só que tem um problema.
Deus proibiu lá atrás de fazer sacrifícios humanos. Quando o Isaac, né, foi sacrificar, perdão, quando Abraão foi sacrificar o Isaac, Deus não permitiu. Ele não permitiu que houvesse sacrifício. Deus mandou, e aí tem uma outra linguagem muito profunda nessa história, um cabrito ali para ele sacrificar. Na verdade, esse cabrito não tem nada a ver com cabrito, mas são as nações pagãs, como a gente vai entender, estudos posteriores. E se ele prometeu a Deus sacrificar a primeira coisa que saiu a sua filha, isso estaria o desobrigando, não é, de fazer tal ato, não é? E de fato, mas o que se entende no texto, né, é isso. Ou seja, sacrifício animal, sacrifício aqui, sacrifício ali. Vamos ver outras partes aqui para a gente entender isso mais profundamente. Veja, ó, Google, no meu ajudador aqui, né? E Salomão, senão eu teria que falar de cabeça, sacrificou 22 mil. Vamos ver se vai aparecer aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos lá. 22.100 bois e 120 mil ovelhas. Uau, né? Onde está isso? Segunda Crônicas 7:4-7. Vamos então sair daqui desse local e vamos aqui para a Segunda Crônicas. Vamos ver aqui. Segunda Crônicas 7. Vamos lá, ó. 7, do 4 ao 7. Veja lá só, então, ó. Então vem aqui. Aqui já está no 5, né? Então no 4, ó. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante Hashem. O rei Salomão ofereceu 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo dedicaram à casa de Deus. Foi um sacrifício e tanto, né? Olha, imagina aí a quantidade do sangue de um boi, né? Vocês já se perguntaram quanto tem um boi, né? De sangue? Vamos ver aqui rapidinho, só hipoteticamente. Quantidade de sangue de um boi. Vamos ver aqui. 12 litros de sangue, né? Vamos botar aqui hipoteticamente 12 litros, o homem tem 5 litros, vezes 22 mil. Vai dar igual a 264 mil litros, eu acho que é isso, se eu não estiver errando, de litros de sangue. Não é isso? Era ali 12 litros, 22 mil. São 264 mil litros de sangue. Vocês têm caixa d'água? Já viram 1.000 litros d'água? Como é que é bastante coisa? Não é? Uma cisterna de 5.000 litros. Rapaz, para onde foi esse sangue todo? Não é não? Agora, quanto sangue tem uma ovelha? A gente já tem 264 mil. Isso é também estudar a Torá e fazer as perguntas, não é? 10 a 15... uma ovelha tem cerca de 10 a 15 mililitros de sangue por quilograma de corpo. Aí não respondeu aqui, né? Eu não sei quanto pesa uma ovelha. Deixa eu ver aqui. Não falou aqui, não sei por quê. Mas quantos quilos tem uma ovelha? Quantos quilos tem uma ovelha? Que vamos ter que fazer uma conta aqui. Veja, então uma ovelha tem de acordo com a raça, não é? A ovelha pode ter de 80 a 120 quilos, 110 a 160. Os bichinhos são pesados, né? Então, multiplicando isso aqui, vamos lá, por 10 milímetros, né? A gente vai ter aí que uma ovelha tem também aproximadamente aí quase 10 litros de sangue no corpo por aí. Nessas proporções de 120 quilos, é bastante sangue. Então, se era 120 mil, e se eu não estou errado aqui na minha conta, tinha mais sangue, né, do que os 22 mil bois.
Se lá tinha 264, quanto de sangue não tinha aqui? Tem alguma coisa errada aí, não é? Tem alguma coisa errada. E a gente não está falando isso para vocês perderem a fé na Torá, é para ver. E se você pega que tem 22 letras hebraicas, ou 22 letras álefes. E aqui, não é, tem 12 meses, ou 120, que é a idade de Moshe. Veja, a mesma coisa vai acontecer lá no caso de Jefes, com a sua filha. Na verdade, ela não foi, numa linguagem assim mais midrástica, ela não foi sacrificada. Mas alguns midrashim vão discutir que o Cohen da época era brigado com ele e não quis desfazer o voto que ele fez. E aqui também está trazendo a responsabilidade de votos. Quando você fala alguma coisa, você tem que cumprir. Essa é a ideia. Mas não houve esse sacrifício. Na verdade, o que diz ali é que ela foi dedicada para servir no templo do Eterno. E no templo do Eterno não existe exigência de ninguém guardar a virgindade de nada. Né? Nunca eu vi, só teve um profeta que foi proibido de casar, porque foi Shílomo, teve muitas, tem que se observar isso também mais profundo, teve muitas mulheres, e quando ele veio como Jeremias ou Eremiarro, ele não podia casar para consertar o erro do passado. Agora, a gente tem que ver aqui o que é um verdadeiro sacrifício, né? Terrilim 51, 16 ao 18. Vamos ver aqui, ó. Terrilim 51, do 16 ao 18. Vamos lá. Diz aqui o seguinte: qual é o verdadeiro sacrifício? Vamos ver se dá, ó. Salva-me da culpa de sangue. Tá vendo? Ó Deus, Deus meu libertador, para que eu possa cantar sua beneficência. Senhor, abre os meus lábios e que minha boca declare o seu louvor. Terrila terra, rezas, né? Não queres que eu ofereça sacrifício. Não desejas holocaustos. Tá vendo? Deus, não desejas holocaustos. O verdadeiro sacrifício a Deus é um espírito contrito, não é? Veja, um espírito, um ruha neshabará, leve neshabá, ver nidar Elohim lo tavizi. Então veja, um verdadeiro sacrifício a Deus é um espírito contrito. Deus, tu não desprezarás um coração contrito e quebrantado. Né? Veja que coisa bonita. Então, quer dizer, então, Moré, que agora a gente tem que entender isso. Mais ainda, já entendemos o que é sacrifício, que não é nada disso. Por isso que Deus vai falar o seguinte: eu nunca, ele diz assim, ó, eu nunca pedi holocaustos. Bíblia, tá aqui, ó, isso tá na Bíblia, eu não lembro, vamos ver aqui se a gente acha, não é? No livro, no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 22 ao 24. Vamos ver aqui, ó. Eremiarro. Veja como é que é difícil a gente desmontar essas coisas na cabeça de vocês, não é? Não é que é difícil, é que tem que escutar. Capítulo 7, versículo 22 ao 24. Diz aqui, ó, pois quando libertei o seu antepassado da terra do Egito, eu não falei com ele nem dei ordem a respeito de holocausto. Tá vendo? Isso é a tradução. Ou também nem de sacrifícios. Na verdade, ele falou para não imitar os outros povos. Mas eu lhe ordenei isso: fazei minha vontade para que seja o vosso Deus, você será o meu povo, andai somente no caminho que ordeno, para que tudo vos vá bem, na Torá. Tá? E aí vai, olha. Mas eles não me ouviram, nem deram ouvido, mas seguiram seus próprios conselhos. A obstinação dos seus corações malignos
andaram para trás e não para frente. Isso é o que diz ele. Desde que saíram da terra do Egito até hoje, embora eu tenha enviado todos os meus servos e profetas, eles diariamente e persistentemente, eles não ouviram nem deram ouvido. Eles endureceram a sua cerviz e agiram pior do que seus antepassados. Você lhes dirá todas essas coisas, mas eles não ouvirão. Você os chamará, mas eles não responderão. Não adianta. Então diga a ele, essa é a nação que não obedeceu ao Eterno seu Deus, que não aceitou repreensão, a fidelidade pereceu e desapareceu das suas bocas. E aí vai continuar. Agora, por que, Moré? Por que aí é assim? Porque tem o Zohar HaKadosh. Quando Shimon Bar Yochai escreve o Zohar HaKadosh, ele não escreveu nada novo, ele já escreveu algo que já existia. Eles só estudaram o Zohar e criaram histórias escondidas com os segredos do Zohar. Poxa, por que a gente teve que dar essa volta na Torá para entender tudo isso, Moré? Por quê? Porque a gente viu, a gente está falando da erva, está falando do isopo, e o sopo tinha que molhar no sangue, não é? Tinha que molhar no sangue, e esse sangue era passado na porta, não é? Era o que estava lá, era o que estava descrito lá, viu? No nosso slide aqui, ó, que apagou tudo, eu acho, não é? Não, esse aqui já é outro. Ah, tá aqui, salvou uma parte, tá vendo? Vimos que Din, né, de Rio Jordão, que é Erden, né, Din, é, na verdade, um sistema de julgamento de almas. E para fechar, falamos também sobre duas árvores sefiróticas. E falamos da árvore do bem e do mal e da árvore da morte. Ficou ainda faltando o alho, mas a gente vai ver esse alho ainda hoje. São meio-dia agora, 5 minutinhos, para a gente dar aquela acelerada aqui na aula. Vamos então ver aqui. Faltou o que mesmo? Deixa eu ver que eu nem. Ah, tá. Vamos lá de novo, Moreno, no livro de Obadias. Não acredito nisso. Eu já não aguento mais ler o livro de Obadias, mas é um livro profético, né? E está aqui, ó, Obadias, um capítulo só. Por que eu estou vendo aqui com vocês? Olha, para mostrar para vocês, quando aparecer aqui, olha, exatamente, não é? Aqui, ó, veja só. Libertadores subirão ao monte Sião para jogar o monte de Esaú, o domínio será de Deus. Tem dois montes, tá vendo? Nós temos aqui, ó, Berrar, tem até uma paraxá chamada Bear, não é? Ops, ficou lá embaixo, ó. Monte, tá vendo como a gente botou lá e construiu a palavra Kadosh. Também tem um monte da santidade de quem? De Esave. Tá vendo? Esave também tem o seu monte de santidade, não é isso? Isso significa que árvore, monte, não é? São essas questões, não é? Enfim, e se a gente pega aqui o nome Esave, o que a gente consegue construir com esse nome? Olha, gente, não é? Um monte de Esave está lá, vai ter um monte sagrado, da santidade daqueles que sabem a Torá, vai ter um monte daqueles que vão matar animais, olha isso, né? Vai ter esse monte, mas vai ter um monte pior ainda. Vocês sabiam que existe um monte de Esave que é pior ainda? Deus fala, não sacrificarão os seus filhos como eles fazem com o filho dele. E ele mesmo, não é? Vai sacrificar o seu filho numa cruz? Olha isso, gente. Veja, pegaram uma cruz, não é? Pegaram uma cruz, né? E penduraram alguém lá. Não vai aparecer aqui, lógico, mas a gente acha. Não faz mal, veja. E aí pegaram uma cruz, não é? Pegaram a cruz e sacrificaram. Por quê? Pegaram lá, não é? A filha de, né? A filha lá de Éfter e sacrificaram. E acho que eu não botei certo aqui. Onde você tem essa cruzinha, não é? É difícil você não encontrar ela. Deixa eu voltar aqui. Sacrificaram Jesus. Aí você vai lá, tá bom, né? Tem aqui, ó. Vão ter pessoas aqui, até um homem iluminado, mas não vai aparecer. Incrível.
Na hora que a gente não quer, aparece, né? Na hora que a gente quer, tá aqui, ó, tá vendo, ó? Várias, vai aparecer aqui a imagem, aquele pendurado aqui, ó. Tem cenas que são terríveis, né? Aí ele aqui tá bonzinho, tá vendo? Tadinho. Aí ressuscitou e tudo, né? Ó, andando sobre a água, enfim, uma imagem, tá vendo aí, ó? O homem perfeito, né? Tá aí, ó, que coisa, né, gente? Tá vendo aí, ó? E as pessoas veem essas imagens aqui, desenho, ó, andando sobre a água, e etc., o nascimento virginal. Mas vou botar aqui, ó, a paixão de Cristo, né? Sacrifício humano. Veja, não tem, né, sacrifício humano na Torá. Isso não existe, tá? Não existe. A Torá é uma coisa séria, não tem nem sacrifício animal. A Torá, Deus não vai pedir para você matar. Qual o sentido de você matar um ser que é do eterno para ele mesmo? Extinguir a vida do bichinho aqui no mundo. Tem sentido? Não. Qual o, Nem. qual o sentido de Deus falar que não é para fazer sacrifício humano e aí Deus mandar um sacrifício humano? Nenhum, gente. Isso é proibido pela Torá. Outra coisa, se houvesse os sacrifícios eram abatidos pelos coéns, pelos levitas, e tinha que ter uma vida separada, etc, etc. E outra coisa, os animais não podiam ter o corpo machucado. Diz lá numa explicação que esses bichos eles só têm uma jugular. Ele não é como nós, que temos, né, veia passando para o cérebro, por duas vias, é uma via só. E quando corta aquela via ali, não tem mais sofrimento. Então a ideia é essa também. O bicho não podia sofrer. E se ele sofresse? Ele não podia ser sacrificado. Mas é lógico que isso é uma metáfora.